Bom, e pode parecer erro de cálculo, mas pela primeira vez no Brasil foram vendidos mais carros elétricos do que os movidos a gasolina. Uma mudança agora que a gente está vendo nas ruas. Os carros elétricos, pouco a pouco, vão ganhando o Brasil. As vendas em maio bateram recorde. Os carros elétricos. Mês de maio foi batido recorde de venda desse tipo de carro aqui no Brasil. Em nossas estradas hoje em dia, frequentemente vemos carros com motores de combustão interna, que são mais baratos do que os novos veículos elétricos que estão começando a substituí-los. Governos em todo o mundo estão se esforçando para reduzir as emissões prejudiciais de CO2 para proteger nosso planeta. Uma das maneiras de fazer isso é promover os veículos elétricos na indústria automobilística. 3 grandes regiões do mundo, China, Europa e América, estão liderando o caminho em apoio aos veículos elétricos. No entanto, ainda enfrentam um problema que precisa ser resolvido. Os veículos elétricos são mais caros do que os carros a diesel ou gasolina tradicionais, não porque a tecnologia ainda esteja em desenvolvimento, mas porque os materiais necessários para fabricar veículos elétricos são caros. Felizmente, a China tem uma vantagem nesse sentido. Eles têm fácil acesso às matérias-primas necessárias para produzir veículos elétricos, o que significa que não precisam depender de outros países para fabricar seus próprios veículos. Isso os ajuda a superar o desafio dos altos custos associados aos veículos elétricos. A GL, uma marca chinesa, deu um passo ousado para enfrentar o alto custo dos veículos elétricos ao introduzir um novo carro com preço de $6.000. Quem exatamente é a GL? E esse carro realmente vale o preço? Vamos explorar como a China surpreendeu a indústria de veículos elétricos com esse carro acessível de $6.000. Atualmente, existem mais de 1,4 bilhão de carros regulares com motores de combustão interna em todo o mundo, e eles contribuem para as emissões de CO2 que prejudicam nosso planeta. No entanto, a indústria automobilística global está passando por uma transformação significativa, e o aumento dos veículos elétricos desempenha um papel crucial na redução de nossa dependência do petróleo. Até 2030, espera-se que a eletrificação elimine a necessidade de 5 milhões de barris de petróleo por dia. Nos últimos 3 anos, a participação do mercado de veículos elétricos disparou. As vendas de veículos elétricos ultrapassaram 10 milhões de unidades, representando 14% de todas as novas vendas de carros. Isso é um salto notável em relação aos 9% em 2021 e menos de 5% em 2020. Como resultado, em 2022, havia mais de 26 milhões de carros elétricos nas estradas em todo o mundo, um aumento impressionante de 60% em relação ao ano anterior. Apesar desse crescimento impressionante, os especialistas preveem que a indústria de veículos elétricos está apenas começando. Até o final de 2023, estima-se que 14 milhões de veículos elétricos serão vendidos, e os carros elétricos podem representar 18% de todas as vendas de automóveis. Com a ousada iniciativa da GL, podemos testemunhar uma mudança significativa na adoção de veículos elétricos, tornando-os mais acessíveis para pessoas em todo o mundo e acelerando a transição para um futuro mais verde. O governo do Reino Unido tem um plano para parar de vender novos carros a gasolina e diesel até 2035. Seu objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa a zero até 2050. Atualmente, existem 39 milhões de veículos nas estradas do Reino Unido, mas apenas 27 mil novos carros elétricos foram registrados no último ano. Descobriu-se que, se todos os carros no Reino Unido fossem elétricos, as emissões de carbono diminuiriam em quase 12%. Curiosamente, os carros elétricos não são uma invenção nova. Na verdade, no final dos anos 90% dos táxis em Nova York eram elétricos. No entanto, Henry Ford e outros encontraram maneiras de produzir carros com motores de combustão interna em grandes quantidades e a preços acessíveis. Isso mudou nossa ideia do que um carro normal deveria ser, o que é lamentável por várias razões, especialmente porque os carros elétricos têm um design mais simples, consistindo de motores elétricos, uma bateria e um controlador. Isso elimina a complexidade das peças mecânicas móveis encontradas em motores de combustão interna e tecnologias associadas, bem como a energia necessária para fabricar cada parte. Assim como Henry Ford e outros fabricantes de automóveis encontraram uma maneira de produzir carros acessíveis, os fabricantes chineses de veículos elétricos também descobriram como produzir carros elétricos em grandes quantidades, reduzindo os custos de produção. A China possui uma próspera indústria automobilística e fácil acesso a matérias-primas, o que permite que os fabricantes chineses construam carros rapidamente e a preços mais baixos. Esses carros não apenas possuem pontos de preço atrativos, mas também vêm com ótimos recursos padrão. Na verdade, os consumidores europeus estão buscando veículos elétricos acessíveis, e o CEO da Via, Patrick Kaler, afirmou que a China está produzindo bons veículos, tornando difícil para a Europa parar de importá-los. Essa situação é ainda mais preocupante para a Europa do que para os Estados Unidos,
pois o preço médio dos carros elétricos aumentou na Europa desde 2015, enquanto caiu na China, tornando-os mais baratos do que os carros a gasolina. Os fabricantes chineses de veículos elétricos conseguem produzir carros a um custo menor devido a despesas menores com pesquisa e desenvolvimento, investimento de capital e custos trabalhistas, em comparação com seus concorrentes europeus e americanos. Atualmente, a China detém cerca de 5,8% do mercado europeu de veículos elétricos, de acordo com a consultoria automobilística francesa Innova. No entanto, espera-se que essa participação aumente significativamente nos próximos anos, à medida que as marcas chinesas introduzirem mais modelos de menor custo. Por outro lado, altas tarifas impostas pelos Estados Unidos aos veículos fabricados na China têm impedido que a China ganhe uma participação significativa no mercado automobilístico americano. Muitos compradores têm preferência por marcas com as quais estão familiarizados e em que confiam, como Toyota, Volkswagen, Audi, BMW e Mercedes-Benz. Portanto, mudar para marcas chinesas é um grande salto para muitos consumidores. Além disso, os veículos elétricos chineses têm conquistado classificações de segurança de 5 estrelas dos reguladores europeus, contrariando percepções de menor qualidade. O CEO do grupo GL estabeleceu uma meta ambiciosa de vender 600 mil veículos elétricos em 2023. O plano da GL inclui microveículos elétricos, e seu principal concorrente nesse mercado é o Ling Mini veículo elétrico, que foi o microveículo elétrico mais vendido na China em 2022. Sozinho, o Ling Mini veículo elétrico vendeu mais de 554 mil veículos, com vendas totais ultrapassando 1,1 milhão. Quanto ao design do GL Panda Mini veículo elétrico, ele segue um estilo compacto e box, semelhante ao Ling Mini veículo elétrico e ao Gigoto Ice Cream. No entanto, a GL adicionou alguns toques lúdicos ao design. O Panda Mini veículo elétrico apresenta faróis redondos chamados de olhos grandes e fofos e espelhos laterais chamados de orelhas de urso. O carro possui uma quantidade generosa de vidro e um design interessante na janela traseira. As colunas pretas criam uma aparência de teto flutuante e as portas e paralamas têm estampas ovais elegantes. No interior da cabine, você encontrará um painel moderno e limpo, com um painel de instrumentos elegante de 9,2 polegadas e uma tela sensível ao toque central de 8 polegadas que suporta várias funções, incluindo câmera, ar-condicionado elétrico, Bluetooth e controle remoto. O console central possui um seletor de marchas rotativo. Além disso, há um teto panorâmico fixo de 64 polegadas, permitindo a entrada de luz natural na cabine. O Panda Mini veículo elétrico suporta carregamento rápido DC de 22 kW, permitindo que a bateria carregue de 30% a 80% em apenas 30 minutos. Embora seja um carro pequeno, projetado principalmente para viagens na cidade, ele não possui uma alta potência de cavalos. O Panda Mini veículo elétrico é equipado com um único motor elétrico que impulsiona as rodas traseiras, entregando 40 cavalos de potência e 110 Nm de torque. Também há uma variante de especificações inferiores com 27 cavalos de potência e 85 Nm de torque. A autonomia varia dependendo da versão, com o modelo de 27 cavalos de potência oferecendo 120 km e o modelo de 40 cavalos de potência oferecendo uma autonomia de 200 km. O Panda Mini veículo elétrico vem em diferentes versões, sendo a menos cara custando $5.800 e o mais luxuoso com preço de $7.800. Para colocar as coisas em perspectiva, esses preços são quase 49 vezes mais baratos do que alguns computadores de alta qualidade, como o MacBook Air Supreme. O Panda Mini veículo elétrico se tornou incrivelmente popular e isso desencadeou uma intensa competição entre os fabricantes chineses de veículos elétricos. Um dos carros nessa corrida é o Ling Bing Go, um pequeno carro elétrico fabricado por uma empresa chamada SAIC GM Uling sob a marca Ulingua. O Ling Bing Go oferece duas opções diferentes de trem de força. A versão básica tem 40 cavalos de potência, o que é suficiente para se locomover pela cidade, mas se você quiser um pouco mais de potência, há uma versão mais poderosa com 67 cavalos de potência. No entanto, independentemente da versão que você escolher, a velocidade máxima é limitada a 100 km por hora. O Ling Bing Go oferece duas escolhas de bateria. A primeira é uma bateria menor com capacidade de 17,3 kWh. Com esta bateria, você pode dirigir até 200 km com uma única carga, de acordo com um ciclo de teste específico chamado NIDC. Se você precisar de mais autonomia, há uma bateria maior com capacidade de 31,9 kWh. Essa permite que você viaje até 330 km antes de precisar recarregar. Se o número de veículos elétricos acessíveis atualmente disponíveis na China estivesse também presente na Europa e na América, as vendas totais de novos veículos elétricos em ambos os continentes dobrariam. E você? O que acha desse mini veículo elétrico? Você compraria um? Deixe-nos saber nos comentários. Não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal. Obrigado a todos que assistiram. Até a próxima.